Bom, gente, aqui quem fala é o grupo composto por mim, Pedro Lamartine, pela Thaisa Montovani, pela Yasmin Prates e pela Eduarda Borel. E hoje, seguindo a atividade avaliativa da disciplina de Indústria Editorial do Livro, nós vamos entrevistar a Kátia Navarro com o intuito de recolher memórias que ela tem sobre a leitura em sua vida. Oi, Kátia, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? É, então, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para você, para saber como é o seu hábito de leitura. Mas primeiro, fala pra gente é, sua idade, onde você nasceu, qual a sua profissão, o que que você faz da vida. Cara, começar direto com a idade ser difícil. Terrível isso! Ah, tá, meu nome é Kátia, eu tenho 44 anos. Eu nasci no Rio mesmo, nasci em Madureira. Eu sou assistente administrativo. Faço um pouquinho de cada coisa, né? Sou maquiadora, me arrisco um pouquinho na escrita, enfim. É isso aí. Certo. E você se vê como uma leitora? Sim, Por quê? me vejo como uma leitora porque, além de gostar de ler, né, ter criado esse hábito da leitura, é, eu acho assim que quando você acaba lendo de tudo, no outdoor, um papelzinho de bala, e você acaba criando esse hábito de tudo você vai lendo, e, enfim. Certo. Você sabe quem foi, sabe dizer quem foi a primeira pessoa que te deu um livro na vida? Ou você comprou ele sozinho? Hum, não, foi a minha tia. Eu fui criada uma parte da minha vida pela minha tia, e a minha tia é que introduziu nesse gosto da leitura. Eu fui criada uma parte da minha vida no Meyer, e a minha tia, ela tinha, né, por hábito de levar a gente em biblioteca, museu, a gente se perdia na Bienal do Livro, ia para livrarias, então a gente dizia que era nosso parque de diversões, era ir para livraria. Tristeza do bolso dela, né, mas enfim. Com isso, você acabou também respondendo a próxima pergunta, que seria se você cresceu em um ambiente que propagava em você a vontade de ler. Como você Ah, acabou de dizer que com ela certeza. levava você para diversos lugares Sim, e sim. Não, eu lembro de um fato que foi assim: a gente sempre passava as férias na casa de praia da minha tia. E casa pequenininha, gente, nada ó, rica não. Maricá, aquela que você não entra dentro da água, tem que tomar banho de chuveirão mesmo, porque senão você morre afogada. Mas eu lembro que as escolas antigamente você tinha, a professora passava matérias, então a minha tia comprava livros e a gente levava livros para qualquer lugar. Então, se a gente ia passar um final de semana na casa de alguém, a gente sempre pegava um brinquedo, mas pegava um livro. Então, sempre teve esse hábito de ter um livro presente na nossa vida. Oi, Kátia. Oi, Yasmin. Teve algum livro que marcou a sua infância, sua juventude, assim, específico? Cara, os caras. Os caras. Pedro Bandeiras é maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada. Quem não queria ter um grupo de adolescentes e fizesse parte, que fosse para dentro da floresta, que desvendasse a droga da doença, enfim, os caras. Foi Sim. assim o que mais marcou assim, a minha infância, apesar de ter lido vários livros, mas eu acho que aquela parte que você começa a ter conhecimento de você como pessoa, né? Você não lê porque a escola pede, mas você começa a ter aquele conhecimento como pessoa e você começa a se identificar com os personagens. Sim, com certeza. E agora, ampliando um pouco mais, né? Ao longo da sua vida até agora, assim, qual é o livro que você acha que foi o mais marcante? Difícil, pior do que a Juntando todas idade. essas fases. Muito difícil, muito difícil. Porque cada livro é um livro, cada história é uma história, porque tudo vai muito do seu momento. Então, às vezes, você tá meio triste, ainda mais essa situação que a gente se encontra, né? Então, você tá meio triste, aí você acaba, eu vou me divertir, eu vou sair de dentro vou me aglomerar num livro, né? Então, você acaba pegando, cada momentinho é aquele ali, então você vai pipocando da literatura
sobrenatural, para literatura, enfim, para ação, e você vai pipocando. Então, naquele momento, aquele livro se te torna especial. Olha, tem um livro que eu amei muito, assim, eu sempre lembro dele, eu sempre indico ele, que é Suicidas, do Rafael Montes. Ele é fenomenal, fenomenal, e ele, assim, ele não marca por marcar o momento em si, ele marca porque ele te traz para a realidade acadêmica, ele te traz para a realidade da adolescência e te deixa aquela pulguinha atrás da orelha de até que ponto que você chega influenciado por alguém. Então, assim, é fenomenal. Mas, óbvio, tem outros. Se eu for começar a falar, assim, de livros, assim, principalmente da literatura nacional, tem vários. É uma grande lista. E tem algum livro que você ainda não teve a oportunidade de ler, mas que você tem muita vontade de estar podendo vários! Piorou! Vários! Você pode citar um, pelo menos, específico? Olha, se eu continuar pela essa saga, eu tenho, cara, tem muito. Eu costumo dizer que eu tenho um problema com livros, porque quando eu olho para a capa, olho para a história, leio a história, eu me apaixono por aquilo ali, com certeza é trilogia, com certeza é saga, e você vai ficar chorando petecas porque você não conseguiu comprar o restante do livro ou ainda não saiu. Então, assim, tem vários livros que eu quero ler, eu ainda não consegui, ou porque ainda não veio para o Brasil, ou porque ainda não foi lançado, ou até mesmo porque eu estou enrolando para ler. Porque a gente começa a ler, a gente compra e a gente começa a ler. A gente tem o período de desintoxicação, né? A gente termina de ler, a gente desintoxica aquele livro, a gente se apaixona por ele, a gente passa aquela parte da ressaca literária e depois se apaixonar por outro livro, então são vários. Também é uma lista, assim, infinita. Bem longa. Bem longa. E qual é o local ou o horário assim, que você acha que é o ideal para a leitura? Para ler, eu acho que só dirigindo que não funciona. Porque eu acho que o local é onde você se sente mais confortável. Então, você não tem que marcar uma receitinha de horário específico. Eu, quando eu estava trabalhando, eu costumava ler muito no ônibus, porque era o momento mais meu, né? E eu matava tempo lendo no ônibus, no transporte público. Ou então, quando estava algum intervalo no meu trabalho, tinha uma hora de almoço, eu acabava almoçando muito rápido, tinha aquele. Ou então, horário da noite, quando eu chegava em casa e eu parava aquele horáriozinho para dar aquela relaxada, né? Dar descansada para poder dormir. Hoje em dia, na pandemia, não tem horário. É o horário que você está com vontade. Então, às vezes, eu acordo de manhã, faço café da manhã, aí eu olho para a televisão olha para mim, a gente não se comunica, eu pego o livro e vou ler. E livro tem um problema, é igual série. Quando você fala é só mais um capítulo, ferrou. Né? Mais um capítulo, quando você vê, você já terminou o livro. Você já está na segunda parte, na segunda saga, e assim vai. Então, assim, livro eu acho que é aquele momento que você está afim de ler. E se você tiver ansioso, nervoso, ou passando por algum problema e você não tiver afim de ler, recomendo que leia. Porque vai desestressar. Então, livro é um remédio. Eu acho que é o melhor ansiolítico que existe, é o livro. Com certeza. Oi, Kátia. Oi, Eduardo. Então, falando, né, um pouco desse momento que nós estamos passando, e falando sobre um pouco disso, né, qual o livro, assim, que você leu que te ajudou, assim, no momento difícil? Pode ser agora na pandemia, pode ser há tempos atrás, enfim. Livro, assim, que ajuda em momentos difíceis, eu acho que são todos. Porque a gente sempre tem que tirar um aprendizado, independente se é um livro infantil, porque tem muita gente que tem preconceito de livros infantis. Porque eu cresci, não preciso ler livro infantil, não, adoro infanto-juvenil. Então, assim, Harry Potter, viva. Amo Percy Jackson. Então, assim, eu acho que não tem essa de, você vai lendo, entendeu? Então, se você parar para pensar que aquilo que o personagem está vivendo é uma coisa que você poderia estar vivendo, ou já viveu, ou alguém próximo a você está vivendo, você acaba tirando um aprendizado, acaba te tocando, acaba te motivando, às vezes até seguir em frente por aquilo dali. Então, a gente nunca lê por ler, a gente sempre lê e absorve. Mesmo que a pessoa fale, eu não tô afim, eu só tô me distraindo. O distrair você acaba absorvendo. Então, muitos livros levam isso. Então, eu já li livros espíritas quando eu estava recém-operada, que me levantaram assim super bem. Era o momento que eu precisava mais de um apoio emocional, então foi muito bom.
Eu já li livros assim, nada a ver, sobre dinossauros no Acre, que eu acho que também é toda hora, né? Ter dinossauros no Acre. É fenomenal também. Vampiros, enfim, eu acho que a gente acaba tirando aprendizado, mesmo que seja, tipo, olhar pra rua, os dois lados da rua antes de atravessar. Então você acaba sempre tirando um aprendizado. E acaba sempre te levando pra frente. Sim, com certeza. Estava aqui concordando com tudo. Então, você falou uma coisa legal, né? Você falou que você já leu um livro espírita, não sei se é sobre religião, mas É. sobre religião. Então, você já leu algum gênero assim que você nunca não costumava ler ou que você nunca tinha lido e aí você Romance, por incrível que pareça. Romance. Não posso nem dizer a frase porque vai ser censurado pelo YouTube, mas romance. Aqueles de banca de jornal, romance. Eu olhava e falava assim, eu nunca vou ler romance. Gente, romance. Ai, é muito. Ai, oh! Não, não vou ler romance. Aí, passeando pelos meios literários, é porque agora a pandemia não permite, né? Mas a gente tinha muito encontros literários, então tinha aquele núcleo de vários escritores nacionais, e a gente frequentava muito, a nossa família frequentava muito, isso as crianças também. Então a gente ia muito para eventos literários, lançamentos de livros. E eu tenho uma amiga que ela é autora nacional e ela escreve romance. E você vai no lançamento do livro dela e você compra, ela te faz a dedicatória e você vai falar, cara, eu não vou ler, eu não leio romance. Aí eu peguei e falei, não, vou pegar o livro e vou ler. Peguei o livro para ler. Gente, maravilhoso. Sou apaixonada por romance. Sou muito apaixonada por romance. Muito obrigada, Tami Luciano, por isso. Sou muito apaixonada por romance. Os livros dela são maravilhosos. E assim você segue assim, sai comprando, quando você vê, já tá chorando, rindo com todos os romances que eu já li. Então, assim, era um preconceito que eu tinha, porque eu achava que seria. E eu gosto mais de literatura mais bruta, né? Vamos ser sinceros, eu amo vampiros. Então, assim, para mim, RPG, bruxos. Então, quando você pega uma coisa mais humanizada, sei lá, enfim, eu olhava e falava, gente, eu não vou conseguir gostar disso, e hoje em dia eu sou apaixonada por romance. legal. Você lê só livro físico ou você também gosta de ler por eletrônico? Eu amo livro físico. Eu odeio o cheiro de livro. Eu conheço muita gente que diz, eu amo livro físico porque eu abro o livro e eu cheiro. Ai, eu amo cheiro de livro. Gente, cheiro de livro me enjoa, desculpa. Não cheiro livro. Já não cheirava antes. Com o marido bibliotecário, agora é que eu não cheiro mesmo. Mas enfim, odeio cheiro de livro. Mas eu prefiro o livro físico. Eu tenho um apego aos meus livros, né? Então eu gosto de ter o livro, de tocar o livro. E fora que infelizmente, na circunstância, né, que a gente vive no Brasil, você puxar um celular para você ler num ônibus, você puxar um iPad, você buscar um tablet para você ler na rua, e como eu lia muito na rua, você acaba, né, pedindo um assalto, infelizmente. Agora, livro físico, ninguém quer, né? Você esquece no banco ele fica. Infelizmente, nós deveríamos mudar isso, essa cultura, né? O Então, eu máximo sempre me que tem habituei. é alguém se contorcendo no banco do lado para Ah, conseguir ver qual é o livro. eu. Eu já andei na rua com vários marcadores, né? Eu falava para as meninas que quando eu ia, eu sou viciada em marcador de livro. Mas assim, eu falava com as meninas no lançamento dos livros que eu andava, eu pegava vários, porque eu andava com 3, 4 marcadores do livro. Aí quando os outros torciam o pescoço que queria ver qual era o livro, aí eu via, eu falava, você está se interessado? Olha, esse aqui é um marcador, entendeu? Aqui está o link aqui do Facebook, do Instagram da autora ou do autor, tem a sinopse do livro, é maravilhoso. Aí a pessoa já ficava meio que sem graça, mas eu saía distribuindo, que nem centinho de eleição, os marcadores de todo mundo. Mas enfim, quando eu tenho a disponibilidade de ler em casa, eu já li muito também em computador. Não sou fã, mas como eu sou ansiosa, às vezes o livro ele chega para você da forma virtual muito mais rápido do que a física. Então você acaba consumindo ele. E como eu leio tudo, eu leio mangá também,
Às vezes eu não aguentava esperar o mangá vir pro Brasil. Então eu já ia lendo ele, né, na plataforma digital, porque eu já conseguia antecipar, então não conseguia esperar. Então depois, quando ele vinha pro Brasil, eu comprava ele para ter ele para ler de novo. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter esse livre acesso a plataformas digitais na rua por causa de assalto e etc. Com certeza. Isso que o Pedro falou é muito verdade também. Eu acho que essa pergunta nem precisa fazer para você pelas suas respostas, dá para saber que você lê frequentemente, né? E a pergunta Eu deveria ler mais, eu deveria ler mais. Eu tenho um livro ali que ele tá me gritando, porque é um livro que eu deveria ler numa noite só, e eu acho que eu tô com tanta pena de ler ele numa noite só, que eu tô empurrando ele com a barriga, e assim, para ele não acabar logo. Então você deveria ler mais. Certo. Agora você deixou todo mundo com curiosidade, você fala qual é o Qual é o livro. livro? Por favor. O Vilarejo, Rafael Montes. Gente, eu recomendo Rafael Anotem, Montes para gente. quem gosta de terror, para quem gosta da Agatha Christie. Eu recomendo Rafael Montes, ele é maravilhoso, né? À toa que ele está escrevendo vários projetos na Netflix. Acho que é Verônica também é dele. Bom Dia, Verônica é dele. Bom Dia, Verônica é dele. Isso. E tem um outro, o Jantar Secreto também. Tem um outro escritor que também fez Cidade Invisível, que é ele e a esposa dele, que é o Rafael Dracon. Os livros dele são maravilhosos. Espíritos de Vidro dele também, assim, é fenomenal. Te faz pensar, assim, absurdamente na realidade que você vive. É fenomenal, fenomenal. Ah, Me deixavam falar a vida toda sobre livros. Ainda bem que está sendo gravado, para não perder. Aqui embaixo. A gente posta sim, eu posso colocar várias recomendações. Se reparar, eu falo muito de autor nacional, porque sim, não é falando mal dos autores internacionais. Mas eles já são bem reconhecidos, eles são famosos. Quando eles chegam com o manuscrito na mão, as editoras se batem para pagar. Eu não sei se vocês sabem disso, como é que funciona esse esquema editorial. Então, quando você chega com uma proposta, né, com o manuscrito na mão, a editora, ela lê, né? Ele tem uma parte da edição que eles leem os seus livros, ele lê. Interessado no livro, ele paga você para você não mostrar mais para ninguém aquele manuscrito e você terminar de escrever. Então, a gente dá um adiantamento do valor para você poder fazer isso. Já no Brasil não funciona dessa forma. No Brasil você faz toda a inscrição dos livros, então é mais sofrido, é mais doído, é mais assim, você não tem tanta divulgação na mídia dos autores nacionais. Então a gente tem muita gente boa para aqui para dentro que não é só os clássicos que todo mundo fala, vamos ler não, leia os clássicos, mas também leia os contemporâneos, né? Tem muita gente boa por aí, tipo Rafael Montes, que está fazendo Verônica, tem o Rafael Dracon, a esposa dele também, a Carol Munhoz, e N outros que tem por aí, que Lupiras, enfim, tem vários outros, André Bianco, que merecem também uma chance, né? Nossa, né? Do público. Enfim, desculpa cortar vocês de novo. Nada. Eu acho que, bom, tomando agora a palavra, acho que o que você falou é extremamente essencial, que a gente consiga valorizar os nossos autores nacionais, que é algo que não, infelizmente, não acontece tanto. A gente não tem essa. Parece que existe um véu ali que a gente não consegue, não é tão acessível. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, apesar de eu achar que já sei um pouquinho da resposta. Você acha que a leitura ela modifica o ser humano? Se sim, com certeza. E de que forma que você vê isso? Com certeza. Porque te faz pensar. Te faz pensar. Quando você lê, você adquire conhecimento. Independente de qual seja, mesmo que seja uma receita de bolo. Ele vai te adquirir um conhecimento. Então, isso te faz pensar. Pensando, te faz questionar. Então, te faz um ser crítico. Você começa a julgar se aquilo ali está certo, se aquilo ali está errado. Você começa a ter uma noção do que é certo, do que é errado. Até mesmo porque o próprio livro te estimula isso. Você pega livros infantos juvenis que fala, os caras que falam sobre drogas. Então você tem várias literaturas, vários livros que te fazem pensar, que às vezes conversam com você coisas que seus pais não vão conversar, porque você, às vezes, um adolescente, não dá aquela liberdade para o pai e para a mãe. Então, para poder falar sobre aquele assunto. E o livro,
entra na vida do adolescente, na vida da criança, do adulto, de um jeito que às vezes um amigo não entra. Então, o hábito da leitura não é só para dizer assim, eu sou culto, eu tenho dinheiro porque eu consumo livro, mas é mais pela parte mesmo de te fazer um ser crítico, te fazer questionar se aquilo está certo ou se está errado. Então, ler, com certeza, faz com que a pessoa evolua muito mais o quesito de raciocínio, de ideais, em tudo, em tudo. Entendo. Você falando agora, né? Ler transforma a gente, o ser humano, num ser crítico. E Sim. esse ser crítico, dentro do atual contexto que a gente vive hoje, né? Dentro do atual cenário político, dentro de uma pandemia, você enxerga essa leitura como um ato de resistência, um ato político mesmo, diante de tudo que a gente está vivendo hoje? Claro, sim, porque se a gente pensar para parar bem, bem fresco mesmo, né? O que está acontecendo com o Talibã. Por que eles querem tolir as mulheres de aprender, de estudar? Porque é conhecimento. Quando você tem um conhecimento, as pessoas elas ficam tolhidas de mudar a tua cabeça, de entrar na tua cabeça, você vira um ser pensante. Então você se questiona se aquilo ali vai valer a pena para você, se aquilo ali vai valer a pena para a sua família, vai valer a pena para a sociedade e em tudo. Então, quando você tem esse hábito de leitura, você muda realmente, sim, essa parte crítica, você realmente, sim, evolui, você realmente consegue entender o quão importante é uma árvore, o quão importante é o lixo no local certo, o quão importante é uma vacina, o quão importante é o desenvolvimento científico, o quão importante é você ter conhecimento de passado, porque quando se fala de leitura, também se fala de passado. É quando você tem um conhecimento de passado, porque nós não temos esse hábito histórico de sempre relembrar, né? Porque relembrar é viver. Então, para um país que chora a perda de um museu, mas não faz nada para reconstruí-lo rápido, você não espera que seja apoiado uma leitura, apoiado um ensino, apoiado um pensamento crítico. Porque é isso que eles fazem com as escolas. Eles estão roubando esse pensamento crítico. Por que eu não vou estimular? Porque é mais fácil balançar a cabeça como vaca de presépio. Então, assim, se cortar a leitura, se cortar as discussões, que não é só a parte da leitura, uma parte de uma reunião, nem que seja virtual ou física, quando a gente puder, para discutir um livro, para discutir um podcast que a gente ouviu, uma matéria científica, para a gente falar sobre qualquer assunto, faz com que as pessoas mantenham e distribuam o conhecimento. Isso é velho, gente, desde a época de Sócrates. A gente ouvia, a gente falava e era em roda, independente de como seja o aspecto da roda. Então, se você corta essa parte, que outrora era, né, oral, e hoje a gente tem a possibilidade de ser escrita, se a gente tira isso das crianças, dos adolescentes, independentes do gênero, se você corta, você está tolindo, você está aleijando aquele ser humano. Então ele deixa de pensar e ele só simplesmente balança a cabeça e acredita em tudo que ele vê. Então ele cria ideais que às vezes ele só aceita que não são deles, ele acaba disseminando uma proposta errada, uma fake news, porque ele simplesmente acredita, porque ele não tem um pensamento crítico, porque ele não lê, e a gente chega onde que a gente está, com tudo dobrando, triplicando de preço, com as pessoas não investindo em literatura, não investindo na escola, cortando orçamento de tudo que deveria ter. A gente tem praticamente 1 ano, 2 anos de pandemia, no qual a educação foi o que teve o maior corte. A educação, as faculdades públicas, a saúde teve corte, a ciência em si, mas a educação. Quando a gente fala de leitura, a gente fala de educação. Então, assim, a gente olha hoje as bibliotecas das escolas pobres, as crianças elas não têm condições nem de ir para uma escola, quanto mais ter acesso aos livros da escola. E quanto mais acesso aos livros em casa. O quanto essas crianças, esses adolescentes que estão em casa nesse período da pandemia, não perderam em educação, em pensamento crítico. Só ficaram no TikTok. Nada contra o TikTok. Mas é melhor isso do que, né, tomar Rivotril.
né? Porque não tá rolando, não. Essa pandemia tá difícil para todo mundo. Então, assim, seria perfeito se nesse período tivesse tido uma roda de leitura maior. Mas, infelizmente, né, a pandemia, a disseminação do vírus e livro físico, isso é muito complicado. Mas, realmente, o livro, ele muda tudo. Muda tudo. O pensamento crítico muda tudo. Com certeza. Mas, para poder fechar, assim, queria te fazer uma pergunta que é bem para a gente ir contra essas pessoas que precisam, talvez, ter esse desenvolvimento de pensamento crítico. O que você diria para uma pessoa que ela não gosta de ler, que hoje ela não gosta de ler? Deixa eu pensar de uma forma educada, calma aí. Né? Deixa eu respirar fundo aqui e falar educadamente. Não gosta de ler, vamos lá. Olha, eu como mãe, eu diria, cara, eu não gosto de tanta coisa, mas eu sou obrigada a fazer. Não, mas eu acho que a questão não é nem essa. Dá uma chance. Você não gosta de ler? Pega livro de áudio para ouvir. Quem sabe você não vai conseguir, você vai se acostumar, você não vai ficar curioso com a história, né? Pede alguém para ler para você hoje em dia. Tem vários lugares que as pessoas leem, né? Pede uma pessoa para ler para você. Faz uma roda de amigos e um lê para o outro. Você não gosta de ler? Às vezes a pessoa não gosta de ler porque às vezes tem até um problema de visão e só não gosta de ler porque, ai, me dói a vista, me incomoda, ou tem dislexia. Eu conheci uma pessoa que hoje em dia ama ler, mas não conseguia ler porque tinha dislexia. Então eu falava que odiava ler, mas realmente não conseguia. Mas se a pessoa simplesmente só não gosta de ler, afim, mas fica curioso, gosta de ver um filme da história, cara, o livro é 1000 vezes melhor. Mas você tá com preguiça de ler, pede pra alguém pra ler pra você. Vai ter uma hora que quando você ler, você já vai estar folheando. Você já vai estar comendo aquilo ali desesperadamente, porque tu vai querer saber o que tá acontecendo depois. Porque não tem como. A gente aprende a ler por alguns motivos. Se você, tudo nessa vida é português e matemática. Óbvio, química e física também. Mas você usa a leitura para você identificar um ônibus, para você botar na sua salada um vinagre, não um detergente. Então você lê. A pessoa falar para mim, eu não gosto de ler, cara, você lê. Se você escreve alguma coisa no Facebook, você lê uma postagem, você lê. Se você para num ponto do ônibus, vê o Google Maps, qualquer coisa, você lê. Nem que seja fake news, esse pessoal que não gosta de conhecimento, lê. Então, se você lê, leia. Dá uma chance a um livro. Às vezes não, com certeza ele vai ter muito mais para falar com você do que essas baboseiras que você está ouvindo aí de um grupo da família, do que você está ouvindo aí de uma pessoa desinformada, entendeu? Eu não sei se eu poderia dizer, mas de um bolsonarista. Então, assim, você tem muito mais, o livro vai ter muito mais a dialogar com você, ele vai conversar muito mais com você, ele não vai discutir com você religião, ele não vai discutir com você futebol. Então, se o seu medo é esse, o livro não vai discutir isso com você. A não ser que você vai pegar um livro de futebol, de regras de futebol. Aí foi a sua escolha. Mas o livro, ele vai bater papo com você, ele vai rir com você vai chorar com ele. E você vai ser muito mais feliz. Então, se você não tá afim, começa ouvindo, começa pedindo para alguém ler. Agora, quando você se tocar que se você lê uma fake news, se você lê uma postagem do Facebook, qual é o problema de ler o livro? Então, calma aí, você está sendo preconceituoso. Abra-se a sua mente, entendeu? Vá ler um livro, porque se você está sendo preconceituoso, é falta de livro na sua vida. É falta de conhecimento. Então, toma essa atitude, né? É verdade, é verdade. Kátia, eu acho que eu e todo o grupo, a gente não tem palavras para A gente se dizer. deixar eu falar a vida toda, né? Amo Não, falar sobre livros. nem é isso, não tem palavras para descrever. Quão maravilhosa foi essa entrevista, foi gostosa. Mas por mais pessoas como você, né, que a gente encontra pela vida, acho que se a gente tivesse metade do nosso ciclo, assim, né, nosso círculo de amizade, de convívio, pessoas como você, com uma cabeça dessa, acho que a gente não estaria tão surtado, né, quanto a gente está hoje. Viva a leitura, né? Viva a leitura. Eu já li em algum lugar que ler é viajar sem sair do lugar. Então, acho Sim. que a leitura é algo mais do que amplo, mais do que necessário, ainda mais Sim. no nosso país, ainda mais no
no cenário de hoje. Só tenho a agradecer pela sua participação, tá? Obrigada. Eu que agradeço vocês. Nada. E que, se Deus quiser, quando terminar essa pandemia, a gente puder se aglomerar, vai ser maravilhoso a gente Com participar das certeza. rodas Com de certeza. leitura. Tem muitas livrarias que fazem rodas de leituras com autores nacionais, juntamentos de livros, com autores nacionais, com autores internacionais. Então, assim, eu estou torcendo para a gente poder aglomerar logo, para vir logo a Bienal do Livro, para o nosso parque de diversões, a gente poder aglomerar lá com todo mundo que a gente ama e com os nossos livrinhos lindos que a gente também ama. É verdade. certeza. Muito obrigada Com pela todo sua mundo. participação. Muito Com todo mundo obrigada, também, né? Kátia. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço vocês, gente. Beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau. Nada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.